A história começa com o protagonista se apresentando como Mal, o rei de um labirinto que se alimenta das emoções das pessoas criando masmorras. Embora se possa pensar em um demônio horrendo esperando no final, desespero e medo, tudo isso pode ser verdade. Mas a masmorra que ele fez é uma cidade, sem nenhuma das coisas assustadoras que alguém poderia imaginar quando ouve a palavra masmorra. No passado, um dia, o protagonista se encontrou em um lugar confinado, se perguntando quem ele é e onde está. Apenas para descobrir que uma mulher vestida como algum tipo de chefe está indo em sua direção com seu monstro perigoso. Assim que o monstro começa a insultá-lo, pulando ao redor dele, ele acaba criando uma pistola do nada usando sua magia de criação e desespero, e acaba esmagando a cabeça do monstro no chão como uma abóbora esmagada. Logo o monstro se desintegra, e até o próprio protagonista fica perplexo ao ver que foi capaz de fazer algo assim acontecer. A mulher entra para explicar que ele tem uma habilidade que usa magia para realizar algumas coisas de sua memória, embora ele não possa criar algo vivo ou codificado em magia. Antes que ele possa explicar sua situação ou entender sua própria situação, a mulher afirma que ele passou no teste e está prestes a nascer como um novo rei demônio com o nome de Rei Demônio Procel. Ela até se apresenta como Marco, a rainha demônio das bestas, e é bastante semelhante a ele, que é um dos reis demônios. Quando o protagonista pergunta sobre sua capacidade de conhecê-lo, ela afirma que não sabe muito além do que os superiores já lhe disseram, e ela acha que será mais fácil mostrar do que explicar. Em primeiro lugar, ela o leva para uma sala confinada onde um cristal está colocado no meio. No momento em que ele consegue se olhar no espelho, ela pede que ele não o segure, pois aquilo é a única coisa que lhe dá a fonte de seu poder. Se aquilo quebrar, ela morrerá. Quando ele pergunta se ele tem seu próprio cristal, ela pensa que ele ainda não tem um, mas ele não precisa se preocupar, pois os reis demônios lhe deram os demônios para criar masmorras e governá-las, para que possam incitar os humanos a entrar na masmorra. Ela explica que emoções fortes e o poder da vida são a maneira como eles conseguem coletar pontos de masmorra, e agora ele terá que começar o início da criação de suas masmorras. Ele ouve que os demônios são trazidos à vida combinando dois metais que podem ser feitos por um rei demônio uma vez por mês. Mesmo que Marco seja capaz de invocar uma besta que governa sobre as bestas enquanto adquire a medalha do fogo para invocar um demônio governante do fogo, o metal de criação do protagonista pode mudar o atributo de sua medalha de acordo com seu desejo, o que lhe dá uma opção infinita para escolher, embora ele possa sentir que é um saco usar 3 metais para fazer acontecer. Marco fica surpreso ao ver que ele consegue fazer isso, e no momento em que ele vai criar um demônio pela primeira vez, ele se lembra de que tudo que ele quer em sua nova vida é um amigo. O dia em que ele nasceu como um rei demônio, ele tremeu de solidão enquanto imaginava que queria estar com um amigo para crescerem juntos para sempre. Ele apresenta um fox celestial de classificação S na frente dele. Assim que a raposa celestial aparece, ela o abraça chamando de papai por algum motivo, e o protagonista sente que pode ser estranho, já que ele queria um amigo. Então a raposa afirma que ela é tenco e pede ao protagonista para dar um nome a ela, e Marco o impede de nomeá-la agora, antes de saber mais sobre ela. Marco sugere que ele deveria entrar no mundo do caos, onde ele poderá testar seus poderes. Tenko usa sua dança fria para lutar contra as bestas que aparecem, enquanto o protagonista cria uma metralhadora usando sua imaginação, o que faz com que ela queira algo semelhante também. Então, quando Marco se move, o protagonista nota o rosto animado de Tenko, perguntando-se se será justo para ele criar uma masmorra e usá-la para lutar contra os estranhos pelo resto da vida dela. Ele não a criou como uma peça, mas sim como uma amiga. Para começar, enquanto ele imagina como está prestes a criar uma masmorra onde eles não precisam lutar, Marco e sua companheira acham que ele ficará bem, já que a onda está prestes a ocorrer suavemente para eles. O protagonista está determinado a crescer como um grande senhor demônio. No dia seguinte, o protagonista acorda como o Rei Demônio Procel e lembra-se do que aconteceu ontem, o que mudou sua vida, mas ainda não sabe que tipo de masmorra deve criar. Ele sente que precisa oferecer algumas opções para Tenko, para que ela possa fazer alguns amigos. Ao chegar à cozinha, ele percebe que Marco e sua companheira estão preparando o café da manhã, e ela pensa que precisa agir como sua guardiã por um tempo. Ao olhar na direção da comida, ele percebe que ela já está queimada, o que parece ser algum tipo de punição para ele. Mas Marco pensa que ele está sendo bastante rude com ela por algum motivo. Conforme um mês passa, Marco começa a perguntar como tem sido para ele,
pois é necessário que ela saiba sobre o progresso, e parece que a próxima reunião terá todos os reis demônios participando de algum tipo de festa noturna. O protagonista afirma que estava pensando em desenvolver alguns poderes antes disso, e Marco afirma que o objetivo principal da festa será apresentar os 10 novos reis demônios, incluindo ele, e eles serão alvo se forem desprezados. Portanto, se ele quiser proteger Tenko, terá que demonstrar sua força da melhor maneira possível lá. O protagonista afirma que tem uma ideia que ele pode demonstrar usando o exército de esqueleto, e parece que por causa de Marco, eles decidiram ir até a caverna Crimson para aumentar sua experiência de batalha. No momento em que chegam à caverna, Tenko fica chocada por causa da temperatura quente da área, e parece ser a masmorra onde seu cristal está localizado. Dizem que se o cristal se quebrar, o rei demônio perderá poder e os monstros perecerão. Se o cristal sair do controle, continuará a gerar centenas de monstros infinitamente, assim como a caverna carmesim em que estão. De repente, a arma de Tenko se quebra e ela mostra ao protagonista. Ele percebe que usar armas sem cuidado sempre resultará em algo semelhante e pensa que precisará de uma nova arma. Sem se preocupar com a realidade à sua frente, ele apresenta o exército de esqueletos e à sua frente afirma que está prestes a testar seus usos práticos agora. O que assusta um pouco Tenko, já que eles parecem um pouco assustadores. À medida que o exército de esqueletos começa a manusear as armas para aniquilar os demônios à frente, o protagonista percebe que certamente funcionará, mesmo que os esqueletos sejam monstros de baixo nível que nem usam metal. Será útil combiná-los com as armas que ele cria. Então, quando Tenko percebe que há alguns do outro lado, ele continua a direcionar seu exército de esqueletos naquele lado, o que acaba lhe causando enormes problemas no final. Ao voltar para sua residência, Marco se pergunta como ele conseguiu sobreviver e ele afirma que não funcionará adequadamente a menos que haja um monstro que possa comandar o exército. Ao ouvir isso, Marco lhe dá uma medalha da Terra que tem uma boa afinidade com os mortos-vivos, mas Tenko parece meio triste porque os esqueletos parecem assustadores, o que parece egoísta para Marco. O protagonista cala Tenko para que Marco possa continuar. Depois de discutir com ela por um tempo, ele decide criar uma imitação humana com a medalha de imitação da criação, enquanto obtém algum conhecimento do tempo em que convocou Tenko. Então, o protagonista pensa que criará a irmãzinha de Tenko e, depois de formar 3 medalhas de uma vez, acaba criando uma duende mais velha, que certamente não é um morto-vivo. Quando todos pensam que o protagonista deve ser um lolicon, ele afirma que quer fazer Tenko se sentir bem-vinda e ela se apresenta à sua frente. Mas mesmo antes de Tenko estar preparada, Ellie começa a manusear a arma que estava na mão de Tenko. Ellie atira na arma, dizendo que seu objetivo é criar uma arma mais forte e fazer mais armas, pois isso vai impulsionar sua imaginação. Ellie é simplesmente a mestre da ferraria que é um anão mais velho. Embora o protagonista pensasse que ela seria bastante simples, a história ao seu redor continuava a ficar mais estranha. Ela acabou preparando toda a área da mina cheia de golems, embora os protagonistas e Marco tenham feito o melhor para convencê-la a ser social de vez em quando, ela só sairia para ameaçá-los com suas armas. Então, um dia, quando Marco entra para adivinhar que dia deve ser, o protagonista percebe que deve ser a festa noturna onde os reis demônios são ditos se reunir de uma vez. Ela lhe apresenta roupa formal, afirmando que teve que passar muito tempo preparando-a para que os outros não possam menosprezá-lo, e o protagonista elogia Marco dizendo que ela também está parecendo bastante bonita. Então, quando o protagonista pergunta sobre o vestido de Tenko, ela acha que não deve ser necessário para um demônio usar algo especial, e eles se perguntam sobre Ellie, o que confunde ambos, mas Tenko afirma que eles são incapazes de entendê-la em primeiro lugar. Ellie entra arrombando as paredes enquanto entra com seu golem companheiro. Instantaneamente, ela afirma que terminou a modificação para as armas desejadas, aumento da produção e toda a manutenção necessária, o que surpreende o protagonista, já que ela fez isso em tão pouco tempo. Não só isso, mas ela também modificou a espingarda que Tenko costumava usar, que é um calibre especial 4. Ele nomeia a arma de E001S, afirmando que pode disparar repetidamente balas que podem explodir alguém instantaneamente. Quando ela começa a apresentar tudo na frente dele, o protagonista percebe que estava pensando nela da maneira errada e parece que pode ser a primeira vez em sua vida que ela foi capaz de estar à altura de suas expectativas. Ele agradece a ela por fazer o melhor dela e até ela acaba o chamando de papai pela primeira vez em sua vida. Em vez de pensar muito na situação, o protagonista pensa em se preparar para sair para a festa noturna e acha que pode ser uma ótima oportunidade afinal, pois poderia obter dicas de alguns reis demônios mais velhos sobre a criação de masmorras. Além disso,
Ele acha que poderá se dar bem com os outros reis demônios que nasceram ao mesmo tempo que ele e os considera seus amigos para a vida toda, o que é bastante agradável para Marco também. Mas mesmo antes de conseguirem entender, alguns monstros acabam amarrando Tenko com os rabos, e parece que Marco está lhe ensinando uma lição de que ele deve ser muito ingênuo se pensar em algo assim. Enquanto os monstros o seguram também, ele percebe que devem ser os monstros do contrato de Marco. De repente, uma voz começa a falar dentro da mente do protagonista. No momento certo para se reunir de uma vez, já que eles acabam se apresentando no meio de um jardim e um céu azul. Quando finalmente olha para trás depois de ouvir Marco, ele nota o palácio do Rei Demônio, o que o faz lembrar da verdade. Embora Marco tenha agido francamente com ele o tempo todo, a amarga verdade de sua consciência começa a reaparecer em sua mente mais uma vez, pois ele percebe que a festa noturna não passa de um campo de caça que servirá como primeiro estágio crucial para ele desta vez. À medida que a festa noturna se acalma, o protagonista começa a se encontrar com outros reis demônios e compartilha suas imitações com os outros para aprofundar o relacionamento deles, o que faz com que Marco o elogie, já que ele está se saindo muito melhor do que ela pensava que ele faria. Embora possa parecer bastante comum para alguns outros, o protagonista pode sentir alguma intenção assassina de seu companheiro e se pergunta o que aconteceria se Marco não estivesse aqui com ele para guiá-lo antecipadamente. Então, quando o protagonista pergunta a Marco se o exército de esqueletos está chamando mais atenção do que nunca, ela acha que ficará bem, já que as únicas pessoas rindo dos esqueletos podem ser reis demônios inexperientes em primeiro lugar. Ela pensa que os outros que são capazes de enxergar através de Tenko e Ellie deveriam ser um perigo para ele e ela pensa que, por causa de sua capacidade atraente, as pessoas virão para destruir seu cristal a fim de roubar seus poderes. O que deve determinar quem é realmente seu aliado e quem não é, já que eles serão capazes de pegar suas medalhas. Enquanto ele começa a desconfiar de tudo, ele se pergunta se pode confiar em Marco e todos começam a elogiar Tenko por sua imagem e inteligência. Enquanto tudo está indo bem, uma garota entra rindo dizendo que deve ser alguém inferior e miserável que trouxe esqueletos como seus acompanhantes, enquanto manipula as cabeças dos esqueletos. O protagonista percebe que ela está na mesma geração que ele e se sente bastante estranho por não conseguir ver através da identidade dela. Quando ele fica irritado com as ações dela, ela lhe entrega uma medalha do vento que será capaz de ajudá-lo a criar companheiros capazes, assim como ela. Mesmo Marco percebe que ela deve ser genuína e se pergunta o que o protagonista está prestes a fazer agora para lidar com a situação. Ele pensa em controlar sua raiva, mesmo que ela tenha conseguido arruinar sua noite. Quando ele tenta oferecer sua medalha para se tornar amigo dela, ela afirma que não precisaria, já que deve ser um fracasso como ele afinal. Mas o protagonista afirma que seus demônios são melhores que os dela e ambos continuam instigando algum tipo de caos, o que faz a voz começar a falar com eles novamente. À medida que todo o banquete começa a torcer por algum tipo de entretenimento para quebrar o caos, a voz chama para uma guerra e escolhe o protagonista e Solas como alvo, criando um ambiente nervoso entre eles. Eles são apresentados com a meta de dominar um ao outro. Marco continua ficando nervosa ao ver a situação. O protagonista pensa que é tarde demais para pensar em sua destruição e acredita que será capaz de superar isso pensando que é uma simulação na Sala Branca. Marco percebe que ele deve ser melhor do que ela pensava que ele era e, embora o protagonista saiba que não está tentando criar uma masmorra comum em primeiro lugar, ele sabe que Solas o derrotará quase instantaneamente se ele continuar a seguir suas vontades. Agora ele sabe que uma masmorra baseada em combate é necessária e ele não quer que Tenko e os outros se machuquem. Então ele pensa em criar uma masmorra de 3 níveis neste lugar, com lugares duplicados que serão mais robustos do que nunca. Ele pensa em usar todos os poderes que já possui com sua criação e também as 2 novas habilidades adquiridas de seus novos inimigos e aliados. Depois de pensar por um tempo sobre o que está prestes a fazer em sua masmorra, ele mostra seu plano para Marco depois de ficar animado, o que certamente não anima ninguém além dele, é claro. Enquanto a batalha está prestes a começar, a voz começa a descrever as regras na frente do protagonista e de Solas. Ou eles vão destruir o cristal nas profundezas da masmorra ou derrotar o rei demônio que estará no final da luta, já que os demônios costumam proteger sua própria masmorra, o que se torna a chave para a vitória. Assim que a extravagante masmorra aparece atrás de Solas, começa a falar sobre sua personalidade, enquanto o protagonista tem o mais simples de todos os ambientes, o que faz Tenko e Eri se perguntarem o que é. Na frente da masmorra de Solas,
Há muitos demônios com habilidades de vento e de cópia para criar clones uns dos outros. O protagonista sente que deve ser um trabalho árduo para Solas e ele só continua em pé depois de criar uma masmorra parecida com uma caverna de pedra para ficar na frente dele, o que faz ela sentir que ele deve ser algum cara desprezível desde o início. Por isso fez algo assim. Enquanto cada lado está pronto para lutar contra o outro, Tenko pergunta ao protagonista o que ele está planejando, e ele sugere que ela apenas observe. Algo legal está prestes a acontecer. É recomendado que se o cristal for destruído ou o rei demônio for derrotado, eles acabarão perdendo, o que deve ser um clichê proteger o cristal na parte mais profunda da masmorra. Solas começa a usar seu espírito, usando sua habilidade de vento enquanto continua a proteger o cristal dentro de sua masmorra, e ela comanda sua companheira Rosalie para se preparar e atacar. Mas o mais surpreendente é que o protagonista e sua equipe nem pensaram em se mover um centímetro enquanto se aproximavam deles. Assim que ela e sua companheira percebem que não há permissão para lutar dentro do espaço branco, ela percebe que não há nem mesmo uma maneira de derrotar diretamente o protagonista, o que parece um pouco barato desde o início. Rosalie também menciona que ele não tem qualquer intenção de defender ou atacar seus inimigos, como se não tivesse motivação na vida. Mesmo assim, Solas decide enviar todas as cópias e metade das tropas principais para atacar o protagonista, já que ela pensa em invadir a base inimiga de uma vez e matá-los instantaneamente, o que será a ruína deles. Mas assim que as tropas começam a entrar na entrada, acabam enfrentando muitos problemas, já que nenhuma das tropas pode entrar na base de uma só vez, então teriam que se limitar antes de entrar. Ela acha que será uma questão de tempo antes que o protagonista perca e pensa em se comunicar com suas tropas enquanto usa sua magia de telepatia e anuncia enviar reforços julgando a situação de acordo. Ela pensa que seu inimigo está prestes a perder logo, mas mesmo depois de fazer tantas coisas, ela percebe que o protagonista não está se movendo, o que significa que não há competição e não há contato da masmorra, e parece não ter nenhum tipo de resposta. Sem pensar muito, Solas pensa em enviar um segundo esquadrão apenas para garantir a segurança de sua equipe e começa a se perguntar o que o protagonista está fazendo, apesar de ter habilidades mágicas tão baixas. Quando Solas finalmente entra na masmorra, Tenko e Ellie ficam surpresas ao perceber que o protagonista pode vê-la, mas ele explica que só consegue sentir porque a masmorra está conectada à sua consciência. Assim que ela entra na masmorra, ela sente como se as paredes estivessem alinhadas com uma linha reta de rochas e percebe que há alguns golems segurando algo no meio e profundo. Quando ela procura por seus soldados, nota que a masmorra inteira está cheia de sangue e figuras podres de seus soldados, o que a faz se perguntar como algo assim aconteceu. Nesse momento, o segundo esquadrão já chegou e começa a chamá-la e, logo depois, os golems se preparam novamente com as metralhadoras para detonar seus soldados. A única coisa que ela pode fazer é continuar a observar seus soldados morrendo e nada mais. Por outro lado, o protagonista começa a sentir o medo e desespero de Solas dentro de sua mente e se prepara com uma Glock na mão para começar a atacar seu inimigo. A situação se torna sombria para Solas. Ela começa a se perguntar o que aconteceu no passado quando passou como a Rainha Demônio sob o Rei Demônio de Estéros, e é assim que ela nasceu como a Rainha do Vento. Quando seu treino começou a dar errado depois de nascer como a Rainha Demônio, ela queria fugir várias vezes, mas acabou sobrevivendo com seus companheiros, pois eles a apoiaram nos momentos difíceis, para que ela pudesse se tornar alguém de quem se orgulhar, nunca perdendo para ninguém em sua vida. Agora, ela se lembra porque queria se tornar uma Rainha Demônio por eles, mas sua confiança estava completamente errada o tempo todo e, mesmo pensando que acabaria empurrando com números, ela falhou em confrontar seus inimigos. Ela começa a questionar o Rei Demônio que a ajudou a se tornar uma Rainha Demônio e sente que é bastante estranho que alguém inferior a ela seja capaz de derrotá-la assim. O Rei Demônio começa a olhar para sua masmorra e percebe que inclui um desfiladeiro, um labirinto cheio de armadilhas de queda e até uma zona de lava, criando uma grande diversidade. Quando Solas lembra a ele que ela não estava pedindo sua opinião sobre sua própria masmorra, ele afirma que não importa o que, ela deve continuar a ver os resultados, pois isso se tornará uma experiência para ela no final. Agora, ao olhar para o passado, ela pensa que pode ter entendido mal a validade de Estéros, já que não deveria ter tratado o protagonista como alguém que nem merece ser temido. Justo no momento em que está prestes a perder todas as suas esperanças, seus companheiros vêm sacudi-la para acordá-la, carregando-a para fora da masmorra do protagonista. Então, sua companheira afirma que correu até ela no momento em que ouviu seu grito e começou a reunir todos para ela, enquanto o protagonista avançava em direção a eles. Eles também reconhecem que ver a visão da masmorra do protagonista foi nada menos que um pesadelo, mas pensam que, se conseguirem pelo menos terminar um andar, podem ter uma chance de vitória. Então,
em vez de copiar. Ela acha que será bom para os verdadeiros soldados entrarem, mesmo que seus companheiros digam que vai ficar bem, pois há uma chance de voltar na guerra. Eles propõem a ideia de assustar o protagonista, chamando Solas de futura grande rainha demônio, para motivá-la ainda mais. Após recuperar sua esperança e de seus camaradas, ela observa que deve haver alguma maneira para ela, em vez de assistir seus amigos morrerem sozinhos, e começa a julgar através da armamentação de seus oponentes. Solas começa a contar as formações para lidar com os golems e planeja um plano macabro para lidar com os inimigos. Ela percebe que, quanto mais longe estiverem, melhor serão as chances de sobrevivência, o que é provavelmente o último recurso deles. Enquanto estão na frente da porta da masmorra, eles pensam em lutar contra seus inimigos com os cadáveres de seus camaradas mortos e colocar uma parede de vento contra os golems, enquanto Rosalie usa sua magia de fortalecimento em todos do grupo. Por outro lado, ela enviou os demônios que guardavam sua masmorra como isca, o que deveria desempenhar um papel crucial na divisão da fração. Quando ela pensa que, ao tentar decidir em qual golem mirar, eles são fechados, parece que algum tipo de armadilha foi acionada atrás deles, o que faz com que percebam que todas as tropas de isca foram mortas, então eles serão os alvos no final, diretamente. Mesmo quando ela continua a usar seus companheiros, criando uma parede de vento, ela percebe que eles não tinham utilidade na frente da armamentação, e quanto mais ela se aproxima dos golems, todos os seus companheiros continuam morrendo por causa dos ares venenosos. Um de seus companheiros se sacrifica para salvá-la do veneno e até Rosalie acaba morrendo por sua mestra, então ela pode deixar o resto para ela. Assim que Rosalie a joga para fora da borda do lugar perigoso guardado pelos golems, ela cai na frente de uma porta, apenas para perceber que há um enorme corredor na frente dela, junto com seu último companheiro, Phobos. No momento em que percebe que alguns golems estão aparecendo na frente dela novamente na escuridão, seu coração se despedaça instantaneamente ao saber que perdeu. Por outro lado, quando o protagonista alcança o canto mais profundo da masmorra de Solas, percebe que ela já está lá e afirma que conseguiu captar os sentimentos dela por seus camaradas quando ela os perdeu. Ele pede a ela que deixe ele terminar o cristal para que possa encerrar a batalha, mas ela não está pronta para deixá-lo vencer, já que todos os seus amigos estão mortos no curso da ação. Ela instantaneamente usa sua medalha de dragão como seu as para vencê-lo, para que ela possa compensar a morte de todos, enquanto apresenta o dragão esmeralda sintetizado, que agirá como a verdadeira batalha final para ela sentir a paz. Então, a carta na manga de Solas é revelada, e todos começam a se surpreender ao ver que ela foi capaz de criar uma espécie de demônio assim, afirmando que, mesmo que o protagonista estivesse se saindo bem, logo ele teria dificuldades, o que deixa até mesmo Marco tenso em relação a ele. Parece que o dragão esmeralda é uma espécie de dragão de jade feito combinando as medalhas de vento e de dragão juntas, que só ganha poder através do frenesi em troca de intelecto, com a habilidade de superar demônios de classe S. Mas, em vez de ficar nervoso com toda a situação, ele começa a parte do plano ao iniciar o combate. Todos eles começam a atirar diretamente no dragão, o que parece que não está funcionando de jeito nenhum depois de um tempo, mas sabendo que há uma maneira de vencer a guerra sem derrotar o rei demônio ou destruir o cristal que reserva o poder da fonte, significa que não há necessidade de enfrentar o monstro diretamente. Quando Tenko vai procurar Solas, ela percebe que ela desapareceu e parece que o cristal foi engolido pelo dragão enquanto estava sendo criado, então não há como eles vencerem a guerra sem derrotar o dragão. O que é uma situação difícil. Ela e o protagonista são jogados na parede, então Tenko decide usar sua arma contra o dragão, o que acaba sendo inútil, não importa quantas vezes ela decida atirar. O monstro acaba afastando-a de sua proximidade. No momento em que ela cai no chão, o protagonista fica bastante tenso com a situação dela. Nenhum deles é capaz de perceber o que está acontecendo, pois nenhum de seus ataques está surtindo efeito, já que o monstro está usando uma armadura de asa que está bloqueando os poderes das balas. Ela afirma que usar o verdadeiro poder da espingarda pode ser a melhor opção para ela, e todos eles deixam a tarefa de aniquilar o monstro para a mão de Tenko. Ao mesmo tempo, o protagonista fica maravilhado, pois nunca percebeu que a espingarda teria uma função de disparo automático. Ela explica que ela não queria usá-la, mas tem que fazer isso, pois não há como sobreviver na frente do monstro. A esperança de penetrar na armadura continua a impulsionar Tenko da pior maneira possível, e o monstro acaba lançando o golpe mais pesado sobre ela enquanto ela estava prestes a se aproximar. Eles percebem mais uma vez que não conseguirão se aproximar tão facilmente, e no momento em que começam a pensar no que fazer, o corpo ensanguentado de Tenko é lançado contra ele. Então, na situação desesperadora, Ellie pede ao protagonista para dar um nome a Tenko, já que eles não podem vencer assim. Ela acha que,
Se ela acabar se tornando uma demônio contratada, eles podem ter uma maneira de fazer isso acontecer, mas Tenko afirma que não há como isso acontecer, pois ela fez uma promessa a ele. O que faz o protagonista lembrar do passado quando Marco lembrou a ele de seus deveres adequadamente. Mas depois de ver a lealdade dela a ele, ele percebe que está pronto para dar a ela um nome e a chama de Kuna, pedindo a ela para mostrar a confiança que ele teve nela para vencer as situações adversas. Então, Tenko, com sua nova identidade, começa a trabalhar como Kuna para mostrar a ele que é o melhor demônio que já existiu. A ideia de dar um nome ao demônio contratado é fornecer a eles muitos poderes, o que permite que os demônios lutem por seus mestres de uma forma completamente diferente. A ideia de ela ter poderes cruzados nela a fez ganhar ainda mais poderes do que o dragão Esmeralda, depois de atingir sua forma adulta. Ela agradece a todos por lhe concederem uma arma tão poderosa, e começa a atirar deliberadamente no monstro. Assim que o monstro começa a desaparecer, todos os reis demônios, incluindo Marco, ficam surpresos ao ver que o protagonista superou suas expectativas, e a dança dourada final feita por Kuna acaba quebrando a bola de cristal que contém os poderes mágicos de Solas. No final, o protagonista é anunciado como vencedor da guerra, e Marco o abraça para fazê-lo perceber que ele realmente se superou desta vez. Quando o protagonista interrompe dizendo que é um lugar público, ele afirma que não foi apenas ele quem trabalhou para vencer a batalha, pois havia duas fadas ajudando-o durante toda a batalha, e são ela e Kuna. Além disso, o protagonista afirma que Marco é quem continua a guiá-lo através de tudo. Quando Marco percebe que Solas está indo em direção a eles, ela afirma que está prestes a tomar um pouco de ar, e tanto o protagonista quanto Solas podem continuar a passar um tempo juntos para resolver o que precisam conversar. Depois de pensar por um tempo, Solas finalmente pede desculpas ao protagonista por agir como uma mulher louca na festa noturna, por menosprezá-lo, em vez de zombar dela por ter batalhões fracos contra ele. Ele continua a elogiá-la por ter tantos soldados excelentes e até mesmo o dragão mais forte ao seu lado para lutar por ela, e afirma que ficou feliz por ela ter sido sua primeira oponente, insistindo que quer ser amigo dela. Solas percebe que ele deve ser uma pessoa incrível desde o início e percebe que também precisa aceitar isso. Então, ela se desculpa com ele mais uma vez, pois fica feliz por ser derrotada por ele. Ela também o aceita como amigo, e Astaros entra para guiar ambos, esperando que sua filha continue a crescer ainda mais a partir daqui. Ele empresta ao protagonista a medalha original de dragão e até mesmo um demônio pombo para que ele possa enviar cartas para Solas, e Solas entrega a medalha de vento original, pois ela estará escrevendo muitas cartas para ele. Quando o protagonista pensa no que aconteceu até agora, Astaros afirma que Marco deve estar orgulhosa dele por ter seu último trabalho em sua vida. A palavra último o choca, pois ele acha difícil acreditar que Marco tem menos de um ano agora, o que o faz correr pelos corredores até finalmente alcançá-la. Quando ele começa a questioná-la em voz alta, ela pergunta por que ele não pensou em contar tudo desde o início e se pergunta se ela realmente está prestes a desaparecer, mesmo que esteja saudável e bem. Mesmo que ela certamente vá morrer após um ano, ela acredita que está se saindo muito bem por ser a última tarefa que ela terá na vida, então ela pode desaparecer sem se preocupar. Ela pergunta a ele se ele teve alguma ideia na festa noturna e afirma que a masmorra que ele está prestes a criar é uma cidade que certamente não prejudicará nenhum de seus amigos. Ele percebeu o desespero de alguém ao perder seus amigos importantes. E ele não quer sentir isso.